Olá, queridos alunos e alunas. Vamos então para a nossa continuação no nosso curso de formação e pós-graduação em psicanálise, seguindo aqui com interpretação de sonhos, onde nós vamos abordar um novo olhar para a interpretação de sonhos, que é o olhar de Jung. Carl Gustav Jung, né? Foi um companheiro de Freud, ele acompanhou Freud por quase 10 anos, eles viajaram juntos, fizeram seminários juntos durante muitos e muitos anos, quase por volta de 7 ou mais anos. E quando Jung começou a ter um olhar diferente para a psicanálise, para o inconsciente, e começou a divergir em alguns pontos com Freud, principalmente no que tange a questões mais espiritualistas, né? A questões mais do invisível, as questões mais místicas. Freud deu uma parada e falou, não, eu vou ficar... Freud tinha um olhar mais biológico, né? Tinha um olhar mais pro lado da medicina mesmo, mais tradicional em relação à psicanálise, e Freud não quis mexer nisso. Então foi quando os dois se desvencilharam, cada um seguiu o seu caminho, e Jung criou a psicologia analítica, tá? Ele criou a psicologia analítica, que é a psicanálise junguiana, que nós chamamos de psicanálise junguiana. E ele não entrou nas 7 escolas, porém eu vejo, é muito interessante o olhar de Jung, tem muitas coisas importantíssimas que eu vejo também, principalmente no que tange a um olhar mais místico, um olhar mais religioso, um olhar mais espiritualista para a questão do inconsciente, das manifestações inconscientes e de como funciona todo esse processo, principalmente de simbologias, de arquétipos. Jung foi muito profundo nisso e eu acho extremamente importante. Para mim, se nós focarmos a psicanálise nesses 3 pensadores, Freud, que foi o criador, Jung, né, que caminhou com Freud, ou seja, ele pegou muito do que Freud tinha, muito embasamento, ele pegou muito fundamento, né, muita fundamentação em cima da psicanálise que Freud já tinha proposto, e ele foi além nos aspectos que, para mim, que ele aprofundou, são extremamente importantes, interessantes. É um olhar diferenciado e é um olhar que a gente precisa dar uma atenção maior nisso. Eu estou preparando uma aula, o material já está quase pronto. Eu estou preparando a aula e isso vai ter também um PDF falando sobre a psicologia analítica, que é a psicanálise junguiana. Eu vou dar uma aula disso, provavelmente vai ser uma aula, eu acredito, de mais ou menos 1 hora, mas isso vai ser um material extra, vai estar lá entre materiais complementares, para título de conhecimento de vocês, e de integração mesmo, porque muitas vezes as pessoas ficam muito bitoladas. Eu me lembro quando eu fui chamado para um instituto, para dar aula de psicanálise, e no instituto estava lá, na ementa deles, né, estava lá psicanálise freudiana. E eu falei, olha, infelizmente eu não vou pegar essa turma, porque eu não acredito na psicanálise freudiana bruta. Porque a psicanálise freudiana foi o começo de tudo. Eu acredito que foi o alicerce extremamente importante, claro, né? Foi o fundador dessa ciência, desse conhecimento, mas não dá para ficar parado em Freud, né? Então eu conversei com os diretores do instituto. Eu falei, não dá para ficar parado em Freud, infelizmente, vocês me desculpem, eu não vou pegar essa turma. Aí discutindo, mas se a gente formar uma nova turma, você entra, desde que não esteja freudiano, deixe em aberto
a psicanálise, eu acredito que, inclusive, a nossa psicanálise aqui, ela é psicanálise contemporânea, porque vem de Freud e todos os pensadores até os dias de hoje. Eu fiz eu cataloguei, né, os pensadores desde Freud até os dias atuais. Então, é extremamente importante, a gente ter esse olhar de outros pensadores, não ficar preso somente em Freud. Então, por isso que nós estamos aqui, vamos dar uma continuidade aqui com um olhar junguiano sobre interpretação de sonho. Também vamos ter o olhar lacaniano de interpretação de sonho, que eu acho que são os três principais. A gente vai devagar muito se for partir para outros. Então, eu estou mais fixado, né, em Freud, que foi a primeira aula que eu dei sobre interpretação de sonho. Tanto é que está uma matéria separada, porque a interpretação de sonho é uma matéria densa, é uma das matérias mais importantes dentro da psicanálise, porque é a partir daí que a gente vai estar colhendo as informações, a gente chama de material, colhendo o material mais importante para que a gente possa fazer uma análise melhor em relação aos nossos alunos. Em relação aos nossos pacientes, aqui como aluno, porque eu sou professor, né? Mas em relação aos nossos pacientes, ok? Então vamos lá para os fundamentos da interpretação junguiana dos sonhos. Bom, primeiro, ele vai chamar de função compensatória. Então, um dos fundamentos é a função compensatória. Os sonhos compensam aspectos ignorados ou desequilibrados da vida consciente. Então, olha só, enquanto Freud fala que o sonho é um conteúdo reprimido que o inconsciente joga para vir à tona, né? Jung chama de compensação, ou seja, é uma função compensatória que compensa os aspectos ignorados ou desequilibrados da vida consciente. Exemplo, uma pessoa muito racional sonha com águas profundas. O sonho traz à tona o lado emocional não vivido. Entende? De aprofundar, de entrar no mais profundo. Então, já percebeu que a mudança de olhar não é a mudança do aspecto no sentido de tratamento do paciente, mas é a mudança de aspecto de olhar, de você entender de uma forma mais ampla o que é o sonho. Então, por isso que eu estou entrando com sonhos, a interpretação de sonhos na visão de Jung e também na visão de Lacan, que vocês vão ver. Mas pegando as três coisas, você pode fazer uma grande, uma fundamentação mais profunda, né, e mais abrangente do que isso significa e do que nós podemos fazer de melhor na análise dos nossos pacientes, ok? Segundo é arquétipos, que Jung vai profundamente nos arquétipos. Eu até indico o livro Símbolos e Arquétipos, Arquétipos e Símbolos de Jung, é um dos livros extraordinários, que você vai entender, porque arquétipo é toda a linguagem não falada, né? Quando não existia, por exemplo, você vê os arqueólogos pegando aquele material que os homens pré-históricos desenhavam nas pedras, eram os arquétipos, ou seja, não existia uma linguagem para falar sobre aquilo, eles escreviam, eles punham símbolos, então cada coisa significa uma coisa muito interessante, muito interessante. Nós vamos falar sobre isso nessa aula extra, prometo para vocês. A gente está gravando, está organizando, está regravando tudo, né? A gente teve uma perda muito grande de material, então eu estou regravando as aulas, mas isso é bom porque a gente está atualizando também muita coisa, tá bom? Então, a primeira coisa, dentro da fundamentação junguiana de sonho, da interpretação de sonho, primeira coisa, função compensatória. Sonho para Jung é uma compensação de fatos ignorados conscientemente nesse indivíduo. Segundo, são os arquétipos. Sonhos contêm símbolos universais que vêm do inconsciente coletivo também.
Quem trouxe essa visão de inconsciente coletivo foi Jung, né? Que ele fala do inconsciente individual, inconsciente de cada um de nós, e o inconsciente coletivo, que é o inconsciente de todos, onde todos têm acesso a esse inconsciente e todos lançam informações para esse inconsciente e todos podem receber informações desse inconsciente coletivo, que é uma nuvem de informação de todos os tempos, de todas as eras, de todas as épocas. Isso aqui é incrível. É uma das coisas mais espetaculares que o ser humano pode ter conhecimento, é essa interação entre o inconsciente pessoal de cada um e o inconsciente coletivo, que são essas informações numa nuvem, né, inconsciente, que tem todas as informações de tudo e de todos, e que essas informações elas podem ser interconectadas, elas podem ser reformuladas, elas podem ser passadas e recebidas. Claro que precisa ter abstração para isso, não é uma coisa racional, nada racional, tudo dentro dos processos inconscientes, então não tem como ser racional, totalmente abstrato e totalmente subjetivo isso aqui, mas é algo tão subjetivo, mas ao mesmo tempo se torna concreto, porque é o que a gente vive. Né? Nós somos mais de 90% inconscientes, nós somos quase 95%, segundo a neurociência, nós somos 95% inconscientes. Então imagina, dentro de um processo desse, é uma coisa absurda. Então os sonhos contêm símbolos universais que vêm do inconsciente coletivo, como sombra, que é o lado oculto da personalidade, aquilo que você ainda não percebeu, aquilo que você ignorou, aquilo que eu ainda não percebi em mim, tudo aquilo é a sombra, aquilo que eu ignorei. O anima, né? Ânima e ânimos, que é o feminino no homem e o masculino na mulher, tá? Então a ânima é o feminino no homem e ânimos é o masculino na mulher, ok? Self, que é o símbolo da totalidade do eu integrado. Então, veja bem, o self com S maiúsculo é o self total, que é o todo, que poderíamos chamar de Deus, enfim, que é o todo que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas, é o self maiúsculo. E o self minúsculo, com S minúsculo, que é o símbolo, né, do eu, esse eu integrado com esse todo. Então, self maiúsculo, S maiúsculo, é o todo. E o self minúsculo é eu ligado a esse todo. Interessante, né? Um olhar bem interessante de Jung. E o velho sábio, grande mãe, herói, entre outros, que são vários outros símbolos, que são vários outros arquétipos que nós o tempo todo estamos, né? O arquétipo do Salvador, o arquétipo. Então, todos esses olhares aí, a gente vai estar olhando sobre isso aí. Então, esses arquétipos aparecem em mitos, religiões, histórias e também nos sonhos. Então, os sonhos estão recheados desses arquétipos e Jung não ignorou os arquétipos. Enquanto Freud chamava só de conteúdo manifesto aquilo que a pessoa lembrava do sonho e conteúdo latente aquilo que não tinha sido manifesto, que é aquilo que a gente precisava olhar dentro do manifesto para que a gente pudesse dar uma interpretação, ou seja, para que a gente... Você está entendendo? Que a interpretação de sonho não tem nada a ver com aquela história. Sonhou com cobra, é traição, sonhou com isso, aquilo, não tem nada a ver. A interpretação do sonho tem a ver com fatores inconscientes que não puderam ser... como se tivesse passado por um filtro e não passou pelo filtro do consciente. É aqui que a gente entra. Então, é aqui nesse profundo, é aqui nessa situação aqui que entra o nosso conhecimento, tá? O nosso conhecimento como analistas, como psicanalistas. Aqui se faz um psicanalista. Aqui é a diferença entre homens e meninos, ou seja, entre um psicanalista que realmente, de fato, busca no profundo entender os processos dos seus pacientes
E de um psicanalista que só fez o curso e não vai dar em nada, não vai... se não entender essa profundidade do que nós estamos falando aqui, por isso que eu falo que, gente, o livro Interpretação de Sonhos é o livro de cabeceira de qualquer psicanalista. É um livro que você tem que ter ele do seu lado o tempo inteiro, porque é como se fosse um dicionário. Né? Antigamente ele não andava com dicionário, que minha mãe chamava de pai dos burros. Então, assim, como uma pessoa tinha que andar com o dicionário do lado, nós, psicanalistas, precisamos andar com interpretação de sonhos na nossa cabeceira o tempo todo. O tempo todo você tem que estar pesquisando. É igual pros advogados a vademecum, né? É mais ou menos isso o nome que eu vejo aqui, que a minha esposa é estudante de direito, tem uns vademecum desse tamanho de grossura aqui. Então, quer dizer, esse é o manual deles. O manual do psicanalista é a interpretação de sonhos. Ok? Então, vamos lá. Porque Freud também fala desses arquétipos, mas ele não aprofunda nos arquétipos. Freud fala de simbologia, sim, você vai, tá recheado de mitologia. Filosofia, mitologia, a psicanálise freudiana, ela está recheada disso. Agora, Freud não aprofundou. Ele não aprofundou. E Jung já foi lá, né? Jung mergulhou profundo nisso, que é o que nós estamos falando aqui. Gente, isso aqui é extraordinário. Extraordinário. Bom, aí terceiro. Então nós vamos. A fundamentação de Jung da interpretação dos sonhos. Primeiro, função compensatória, que é uma compensação por algo que foi ignorado no consciente. Arquétipos, que é toda essa simbologia, tá? Terceiro, amplificação. Em vez de associação livre de Freud, Jung usa a amplificação simbólica, ou seja, ele investiga significados culturais, mitológicos, religiosos e artifícios de símbolos do sonho. Vamos aqui. Então, enquanto Freud usava associação livre, Jung já usa amplificação simbólica, que investiga significados culturais, mitológicos, religiosos, artísticos e símbolos do sonho. Então, por exemplo, eu trabalho muito isso nos meus pacientes. Uma das coisas, eu falei isso na primeira aula de interpretação de sonho, eu vou repetir aqui porque isso faz parte da análise. Análise é isso aqui. Eu preciso saber 3 coisas do meu paciente. Eu preciso saber dos costumes familiares desse meu criação, pais, avós, né? A cultura deles, o costume deles familiar, e preciso saber as crenças dessa pessoa. Não tem como eu conversar com uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que a classe evangélica já está muito ramificada, né? Eu falo isso com propriedade porque fui pastor evangélico e teólogo, professor de teologia durante muitos anos, então eu falo com propriedade de todas essas ramificações que hoje existem dentro do evangelho, mas mesmo com ramificações, elas têm uma base lá embaixo. Uma base dentro dessa visão. Já o espírita também já está com muitas ramificações, mas também tem uma base cristã, vamos dizer. O catolicismo também já não ramificou tanto, né? Tem só mais os carismáticos e os tradicionais. Mas eu preciso ter um conhecimento disso. Eu preciso ter um olhar amplo disso. Por quê? Porque se o meu paciente tem uma crença, eu preciso trabalhar em cima da crença desse paciente, senão ele não vai entender o processo, ele não vai aceitar o processo do sonho. Por quê? Porque ele tem filtros de crenças. Esses filtros de crenças, gente, são tão fortes, enraizados, e Jung trata muito disso dentro da simbologia. As crenças, elas são sombras.
Porque enquanto eu acredito que uma coisa é 100% isso, eu estou ignorando todo um resto. E que isso que ele chamou de o que nós ignoramos inconscientemente é que são jogados na sombra. Aquilo que eu deixo para lá vai para a sombra. Entendeu como é que é? Isso pode ser trauma, isso pode ser um monte de outras coisas que vão para as sombras. Então, se eu não tenho um olhar mais aprofundado nisso, eu vou perder muito na análise do meu paciente. Eu não vou conseguir chegar aonde eu preciso para mergulhar, investigar esse paciente para chegar lá onde realmente nós precisamos chegar para trazer essa mudança, para trazer essa compreensão e uma compreensão que ele realmente compreende, não que ele só diga que compreendeu para não ter discussões filosóficas, religiosas, ou seja lá o que for, porque isso não tem que existir dentro da análise, não precisa existir isso, não tem que existir. Não existe certo e errado na análise. Você não está ali para dizer se a pessoa está certa ou se a pessoa está errada. Dentro do seu consultório, dentro do seu set, com o seu analisando. Não é o nosso papel dizer que está certo ou que está errado, ou o que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer. Você dá a ela a oportunidade de escolher, sabendo que agora, porque na verdade, o que nós fazemos é abrir, é tirar a pessoa do escuro e trazer luz para ela de uma compreensão que ela estava totalmente equivocada, de uma compreensão em que ela estava completamente ignorada, ignorante daquilo. Então, quando a gente traz essa luz, a gente traz essa compreensão para a pessoa diz, mas eu nunca imaginei que era isso, eu nunca pensei por esse lado, eu nunca pensei nisso. Então, quando você consegue trazer essa amplitude, né, que é o que Jung chamou de amplificação, aí, né, a coisa toma outra proporção na tua análise com o teu paciente. Então vamos dar um exemplo aqui de amplificação. Exemplo, sonhar com uma serpente. Freud, né, usa o símbolo fálico ligado à repressão sexual. Jung pode representar sabedoria, renascimento, transformação, como na mitologia, na alquimia, na Bíblia, né? Então, são olhares diferentes dentro de uma mesma situação e que pode ser as duas coisas, tá? Que pode ser tanto o lado de repressão sexual, porque Freud foi muito fixado nisso, Jung não vai muito nessas questões, Jung vai para questões mais profundas, né? Então Freud fica muito na questão de repressão sexual, enquanto Jung dá uma abertura para outras coisas, outras situações, analisar outras coisas, né? Que eu acho muito interessante. Exemplos práticos de interpretação de sonhos de Jung, segundo Jung, tá? Exemplo, sonhar com um animal selvagem, leão, lobo, urso. A possível interpretação para Jung representa sombra, aspectos reprimidos, né? Ou instintivos que o ego não quer reconhecer. Olha, tem a mesma questão do Freud, que é a mesma questão de Freud, só que olha com outro olhar. Mas é a mesma coisa. Então, Jung sugeria integrar e não eliminar a sombra para alcançar a individuação, que é um processo lindo, que é a integração do eu verdadeiro. O que é individuação? Depois nós vamos falar sobre isso também, porque uma das coisas mais lindas da psicanálise junguiana, da psicologia analítica, é a individuação. Um ser que entra na individuação, acabou, não tem mais nada. Ele entendeu quem é ele, quem é o todo, quem é ele no processo entre ele e o todo. E aí você vai embora. Então, a pessoa foge do animal, pode estar evitando lidar com a raiva, com o impulso, com desejos próprios, né? E se doma o animal ao processo de integração do inconsciente. Então, exemplo 2. Sonhar com uma casa, que é uma possível interpretação de Jung. A casa simboliza a psique do sonhador, o porão inconsciente inferior, traumas escondidos, né? A sala, o ego, a vida consciente, o sótão, a espiritualidade ou racionalidade, que é a parte mais alta, né? Entendeu? Então ele dividiu essa casa. Eu uso muito essa simbologia, principalmente do porão, que é a parte inconsciente que a pessoa não está entendendo o que está lá embaixo.
Eu uso muito, inclusive já usei muito essa simbologia aí com pacientes que passando por situações inconscientes. Falei, então deixa eu explicar. Aqui no Brasil não tem muito isso, né? Mas em outros países existem muitas casas com porão. Então, dentro dessa visão do porão, essas coisas, eu falo para a pessoa, olha, você limpa a sua casa, faz uma comida deliciosa e chama uma família para te visitar, para jantar. E aí o que é que acontece? Vocês estão ali na sala jantando e estão sentindo um mau cheiro. Mau cheiro de bicho morto, alguma coisa assim. Mas, gente, mas eu limpei a casa, lavei a casa toda e não tem nada aqui. Aí surge. Gente, mas essa casa tem porão? Tem. Você já entrou lá? Não, nunca moro nessa casa, tem 10 anos, eu nunca entrei no porão dessa casa. Então, o que acontece? O que é o porão dessa casa? É o inconsciente cheio de coisas que estão lá que a pessoa nunca vasculhou. E aí desce lá no porão, tinha bicho morto, aquela coisa toda, né, e tal, tem que fazer uma limpeza, aquilo lá que tá. Então, usando, né, essa metáfora do porão, dá para entender muito bem como é que funciona. Então, eu gosto muito disso, eu uso muito isso na minha, né, então, vamos lá. E existe, né, a casa velha ou abandonada pode significar aspectos do self não explorados, né, ou seja, a parte do self eu, né, eu, que Freud chamou de eu, de ego, a Freud, Jung chama de self. Então a parte self, eu, minha face, né, self, eu, não explorei muito, está muito no inconsciente, está muito escondido, eu não me exploro, ou seja, eu não estou me entendendo, não entendo quem sou eu, o que eu faço, qual que é o meu papel, qual que é o meu propósito, qual que é isso, qual que é aquilo. Então, Jung caminha por esse lado mais dessa busca de quem somos, o nosso self, lembra o self com S minúsculo, o self com S maiúsculo, que é a nossa integração com o todo, né? Nós, o pequenininho aqui, com o todo, que é tudo. Então, e aí ele vem, né? O exemplo outro, sonhar com figura feminina para um homem. O que seria a interpretação? Representa a ânima, lembra o arquétipo feminino interior, que pode estar relacionado à sensibilidade, intuição, criatividade. Se a figura é hostil ou distante, pode haver um conflito com esse lado interno. Então, todos nós, né, duas coisas foram usadas, de ânimo e ânima e ânimos, né, ânima a parte feminina e ânimos a parte masculina, como também lá no Yin Yang, né, e também tem essa mesma esse mesmo olhar. Todos nós temos os dois lados, né? Existe um lado masculino que tem algo mais racional, etc e tal, e o lado feminino que é algo mais emocional, intuitivo, etc. Vamos lá, para outro exemplo de sonho de Jung. Sonhar com a viagem ou estrada. Símbolo do processo de individuação, que é o caminho do autoconhecimento e a integração da psique, né? Obstáculos no caminho podem representar resistências internas, né, ou provas espirituais da qual a pessoa está passando. Então, quando a pessoa sonha que está viajando, que está numa estrada, é o caminho que ela está buscando desse encontro com ela mesma. A gente fala muito na psicanálise da viagem para dentro. Gente, não adianta a gente buscar lá fora, tudo está dentro da gente. Eu preciso saber que crença que eu tenho a respeito financeiro, a respeito familiar, a respeito de espiritualidade, a respeito de trabalho, a respeito de todas as áreas da minha vida. Eu preciso sempre estar checando que crenças são essas, o que está na sombra. O que está na sombra é aquilo que eu ainda não descobri, ou seja, aquilo que está ignorado. Então eu preciso trazer à tona, eu preciso trazer para a luz o que ainda está ignorado em mim, o que ainda está escuro, está na escuridão, para que eu possa trazer isso para a luz dentro de mim, não é lá fora. Lá fora só vai manifestar o que por dentro já está consolidado. Então, se está consolidado por dentro que eu sou um fracassado, lá fora, então, o fracassado se manifesta lá fora. Se eu estou consolidado como um homem de sucesso, então lá fora se manifesta o meu sucesso. Se eu estou aqui, né, entrei num acordo comigo que eu sou um homem
próspero, que eu sou um homem, então lá fora vai manifestar isso. E o contrário também, que eu sou um feridinho, que eu sou um coitadinho, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então tudo isso são os acordos internos que eu vou fazendo, que eu estou fazendo, as sombras das quais eu vou jogando para debaixo do tapete, né? Daquilo que eu não quero mexer, porque dói, porque isso, que aquilo, e tudo isso vai ficando escondido, e tudo isso vai se manifestando lá fora como coisas negativas, como coisas que eu não gostaria que fossem, tá? Então, gente, e as etapas da interpretação dos sonhos segundo Jung, vamos lá. Primeiro, o registro completo do sonho, anotar todos os detalhes, emoções, imagens, etc., que o analista vai fazer isso, tá? É o registro. Segundo, a contextualização, ou seja, você vai compreender a vida e o momento da pessoa que sonhou. O sonho sempre reflete a realidade psíquica atual, para Jung, né? 3. A identificação dos símbolos, você vai identificar qual que é o significado cultural, religioso, mitológico e pessoal dos símbolos que se apresentaram nesses sonhos. A amplificação, ou seja, explorar imagens, explorar situações ao máximo a respeito do simbólico que está acontecendo aí nesse sonho. E a integração, que é refletir sobre como o sonho pode orientar, né, o ego e promover um crescimento. Então, o sonho para Freud, para Jung, diferente de Freud, enquanto Freud fala que sonho são fatores reprimidos, traumas reprimidos e tal, né? Jung entende o sonho como algo curativo. O sonho sempre vem para nos curar, para nos trazer crescimento, para nos trazer cura, para trazer transformação, para trazer restauração. Então a visão de Jung do sonho é que o sonho ele é meio que já é o remédio, já é a terapia. O sonho para Jung, o sonho é terapêutico, tá? Essa é a visão de Jung para sonho e que eu acho muito interessante, tá? Então, gente, a finalidade dos sonhos para Jung, sonhos não são apenas mostram problemas, mas soluções. São convites à transformação interior e busca da totalidade. Jung acreditava que o inconsciente queria curar e equilibrar o ser humano. Então, para Jung, o inconsciente não é um problema. Na verdade, o inconsciente é a solução. Olha que coisa interessante. Para Jung, o inconsciente é a solução. Porque ele traz, ele mostra. Freud também fala, né? Que o inconsciente mostra, fala. O inconsciente fica ali martelando, 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 até que a pessoa busca. Mas Jung vai mais profundo nesse processo, porque o Jung fala, não, gente, é no inconsciente que está tudo. É no inconsciente que está a nossa sabedoria. É no inconsciente que estão as nossas soluções. É no inconsciente que está a nossa cura. É no inconsciente que o inconsciente carrega todo esse poder. Por quê? Porque ele é o máximo de nós, 95% de nós é inconsciente, né? Então, gente, é exatamente isso. Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre alguns exemplos que eu também acho interessante, né? De sonhos aqui, prático e completo, para a gente poder finalizar essa aula de Jung, né? Então, o sonho. Sonhei que caminhava sozinho na floresta escura, até encontrar um velho sábio que me entregava um espelho quebrado. Que é a interpretação de Jung. A floresta escura é o inconsciente, é o nosso mergulho interior, que é a viagem para dentro, que a gente sempre fala da viagem para dentro. O velho sábio é o arquétipo da sabedoria, do self, do guia interior, né? O espelho quebrado é a percepção do próprio self, que está fragmentada. Lembra que eu falei muito sobre a questão do fragmentar? E o sonho sugere que é precioso reconstruir a autoimagem e integrar as partes que estão divididas, ou seja, juntar tudo isso e fazer um novo espelho, né? Criando aí uma nova perspectiva, uma nova pessoa. Então, gente, essa é a nossa... Claro que não dá, se fosse para mim ser profundo,
daria aí uma aula aí de 3, 4 horas falando sobre isso tranquilamente, sobre exemplos e exemplos que eu já usei ao longo de tantos anos aí atendendo, dentro da visão freudiana, dentro da visão junguiana. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não existe certo e errado. Freud está certo e Jung está errado. Não, Jung está certo. Alguns vão identificar mais com Freud, outros vão identificar mais com Jung, outros vão identificar mais com Lacan, outros vão identificar mais com Melanie Klein, outros vão identificar mais com Bion, outros vão identificar mais com Winnicott. Gente, qual que é o problema? Todos estão falando a mesma coisa, que muitas vezes em uma linguagem diferente, mas estão falando da mesma coisa para trazer soluções e para trazer aí o crescimento, o desenvolvimento dos nossos pacientes. Nosso pessoal primeiro e depois, então, dos nossos pacientes. Gente, um grande abraço para vocês. A gente vai ficando por aqui com a interpretação de sonhos na visão de Jung. Ok? E na próxima aula nós vamos trazer então a nossa terceira aula sobre sonhos, que é a interpretação de sonhos segundo Lacan, que também traz coisas novas, diferenciadas, mas que tudo integrando dentro de uma visão para trazer o conhecimento, para trazer a luz, para trazer toda essa gama de coisas que nós precisamos para poder vasculhar o inconsciente nosso, tá? O inconsciente nosso e também o nosso, dos nossos pacientes, dos nossos analisandos. Ok? Um grande abraço para vocês. A gente fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.